A verdadeira prisão não precisa de correntes, apenas da ilusão de liberdade. Fala sério, você já sentiu que o mundo moderno, com suas distrações constantes, com seu consumismo desenfreado e a busca incessante por prazer, está nos afastando de algo mais profundo? Meu amigo, talvez, o futuro do livro Admirável Mundo Novo não esteja tão distante assim quanto a gente está imaginando, não. No livro, nós temos uma sociedade onde a liberdade, o amor e a individualidade foram completamente sacrificados em nome de algo muito maior, a estabilidade social. E o mais curioso de tudo isso é que no livro não foi uma força bruta que impôs esse controle, não. Não há soldados nas portas, nem gritos de protestos nas ruas. O domínio, ele é muito mais sutil, sabe? Ele é muito mais insidioso, muito mais traiçoeiro. É uma ditadura, no caso, que seduz, não que oprime, que oferece prazer em vez de dor, que oferece distração em vez de reflexão. Então, em Admirável Mundo Novo, o controle não se dá por correntes ou medo, nada disso, mas sim por doses de felicidade artificial entregues em um comprimido chamado soma. Então as pessoas aqui acreditam ser livres porque seus desejos são atendidos antes mesmo que possam percebê-los. Mas a grande questão que paira ao longo de toda a leitura é a seguinte: será que vale mesmo a pena viver em um mundo onde a perfeição é apenas um véu para o vazio? Pois é. Então, se você quer conversar mais a respeito desse livro, pega o seu café ou então chocolate, eu particularmente prefiro chocolate, e vem comigo conversar sobre esse clássico da literatura distópica chamado Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. Falando então da leitura em si, o que eu achei? Eu acho que o livro ele começa muito bem, é muito curioso, muito interessante você acompanhar essa introdução a esse universo, essa introdução a essa sociedade. No meio do livro, eu confesso que eu perdi um pouquinho o interesse na leitura. Eu achei meio, cara, pra onde essa história tá indo? O que vai acontecer aqui? Tava achando meio assim. Mas no final, quando chega na parte final do livro, ali a terceira parte, eu acho que o livro ele volta a ficar num patamar muito alto, assim, bem legal, mais interessante mesmo. As discussões que ele traz, as questões que ele traz nessa parte final, eu achei muito interessante. Então, o que eu achei da leitura? O início é muito bom, no meio fica assim, e no final ele volta a ficar excelente de novo. Então talvez você não seja essa pessoa que acha que esse livro sofre essas ondulações. Talvez para você vai ser uma leitura constantemente boa. Mas para você que acha, assim como eu, que o livro no meio ele dá essa derrapada, vai por mim. Vale a pena ir até o final, porque ele tá ali num patamar, junto com alguns outros livros, de top livros distópicos. Então ali, junto com os livros 1984, do George Orwell, tão famoso, né? E também o Fahrenheit 451, acho que são assim os top livros que todo mundo lê, que todo mundo já leu sobre literatura distópica. Tem os outros livros que também estão ali, são interessantes e trazem as suas distopias, mas eu acho que esses três, assim, são os mais famosos, os mais recomendados, e eu acho que vale sim muito a leitura desse livro. Então, assim, só para complementar e tirar a curiosidade, a versão do livro que eu tenho e que eu li foi essa daqui, tá? Da Biblioteca Azul. Eles têm também uma versão de capa dura, versão de luxo, mas eu acabei pegando essa daqui mesmo, que é capa mais flexível, né? Então, a versão que eu tenho e que eu li foi essa daqui da Biblioteca Azul, beleza? Então, sem mais enrola, vamos para a parte que interessa, que é contar a história e logo depois fazer as aplicações, trazer para nossa realidade. Então, contando a história do livro para vocês. A história começa em Londres, no ano 632 da Era Fordista. É isso mesmo que você escutou, você não ouviu errado. É a Era Fordista, em homenagem a Henry Ford, o criador da linha de produção. E nesse futuro, os seres humanos não nascem mais de forma natural, eles são criados em laboratórios mesmo, fabricados em massa, como se fossem produtos. Essa é a realidade aqui do Admirável Mundo Novo. Então, nesse futuro, tudo é planejado desde o nascimento, e como eu disse, as pessoas não nascem de pais e mães, naturalmente, não têm famílias, mas são criadas em laboratórios e desde o início já divididas em castas, tá bom? Então, começando pelos alfas, eles são a elite dessa sociedade, eles são responsáveis pelo governo e pela administração, eles são mais inteligentes e fisicamente superiores aos outros, isso é importante de ser dito. Além disso, também tem a casta beta, que eles estão logo abaixo ali dos alfas, mas ainda assim eles têm funções importantes, mas eles não chegam a liderar. E é importante dizer também que esses betas eles têm ali um bom nível intelectual.
Beleza? Depois dos betas vem os gama, que são trabalhadores medianos, mais encarregados pelas funções técnicas e administrativas daquela sociedade. Além deles temos os delta, que são trabalhadores mais braçais, mais operários, com uma inteligência já mais limitada mesmo. E por fim nós temos os ys, que são a casta mais baixa, designada para os trabalhos mais repetitivos, aqueles trabalhos mais servis, e eles têm pouca capacidade intelectual mesmo. Então o que acontece? Desde bebês, todas as pessoas são condicionadas para que elas possam aceitar o seu papel na sociedade. Então, para isso, o Estado ele se vale de diversos meios para que isso possa acontecer. Como, por exemplo, a técnica chamada de hipnopédia, onde mensagens repetitivas são sussurradas durante o sono da pessoa, ali quando ela é criança, bebê, para que então os pensamentos, os comportamentos, as crenças possam ser moldadas e aceitas. Além disso também, os fetos passam por tratamentos específicos enquanto se desenvolvem nos frascos, tá bom? Então os alfas, eles recebem as melhores condições, enquanto os ys são deliberadamente privados de oxigênio, por exemplo, e eles são expostos a substâncias químicas para que se tornem fisicamente e também intelectualmente inferiores às outras castas. Então, para que as castas possam ser aceitas, as pessoas desde a infância já passam por esses processos. Outra coisa também é que desde pequenos os bebês eles são submetidos a experiências condicionantes, como por exemplo, o uso de choques elétricos para criar aversão a livros e a flores, porque isso então vai garantir que as castas inferiores nunca sintam a curiosidade intelectual e muito menos o interesse pela natureza. Além disso também, eles são ensinados a amar o consumo, porque a economia, obviamente, precisa girar, A economia depende de que todos comprem constantemente novos produtos e evitem qualquer forma de pensamento independente ou qualquer forma de pensamento conflitante. Além disso também, para manter esse equilíbrio nessa sociedade, as pessoas, quando já estão mais velhas, são ensinadas a evitar qualquer tipo de conflito, a buscar o prazer imediato, a não ficar pensando, filosofando a respeito da morte. Como eu disse, o amor ele foi substituído pelo sexo casual, incentivado desde a infância, a família também foi abolida e qualquer sentimento negativo é rapidamente suprimido com a droga soma, que proporciona uma sensação de felicidade artificial e a melhor parte é que não tem efeitos colaterais, como por exemplo as bebidas por aí, que você, por mais que fique embriagado e feliz, mas logo em seguida também você fica mal, passa mal, aquela coisa toda. Então é nesse cenário que nós passamos a conhecer o Bernard Marx, que vai ser um dos personagens principais ali dessa história. Ele é um alfa um pouco diferente dos outros, e o que torna ele diferente dos outros, o que tornou ele diferente dos outros alfas, é o fato de que algo deu errado durante a sua gestação ou incubação, sei lá como é que se chama isso. Porque no laboratório aconteceu alguma coisa e ele nasceu fisicamente menor e mais franzino do que geralmente se espera dessa casta superior dos alfas, Então isso faz com que ele seja visto com certa desconfiança e muitas vezes ele é mesmo ridicularizado pelos outros, enfim. E até ele mesmo sente isso, ele se sente inferior aos outros e sabe que tem alguma coisa de errada com ele. Então ele se sente deslocado e questiona esse mundo e não gosta muito de como as coisas funcionam, de como as relações são tão superficiais. Tá bom? Então esse é o personagem Bernard Marx e além dele também tem a personagem Lenina Crowley, que é uma mulher com quem ele se relaciona algumas vezes, Porque os relacionamentos aqui não são constantes nem duradouros. Essa Lenina Crowley é uma técnica em reprodução e é curioso como ela é o oposto do que o Bernard representa. Então a Lenina, ela segue todas as regras e de certa forma ela acha o Bernard meio esquisitão por ser tão diferente assim. Então esses dois personagens, eles têm uma relação ali casual e tudo mais, que vem e vai, e o Bernard, ele se sente incomodado por isso porque parece que ele quer ficar com a Lenina, Parece que ele quer estabelecer um relacionamento ali que não seja tão superficial, que seja um relacionamento mais duradouro, tá bom? Só que obviamente a Lenina, ela acha isso completamente estranho, porque nessa sociedade existe esse incentivo para que você fique com o máximo de pessoas possível, para que você não se apegue a uma pessoa exclusivamente. Então, enfim, o que acontece é que em algum momento da história, ali ainda no início, o Bernard faz um convite para a Lenina para que eles possam visitar uma reserva. E aí nessa reserva existe uma sociedade, uma tribo ali, meio como se fosse indígena mesmo, que eles ainda preservam algumas culturas que ficaram para trás. Algumas culturas que essa sociedade, que o Bernard e a Lenina vivem, já abandonaram há muito tempo. E mesmo o Bernard sendo esquisitão, e ela sabendo que ele parece que ele quer algo além de um relacionamento superficial, ela ainda assim aceita acompanhar o Bernard nessa viagem
para essa reserva selvagem e tudo mais, onde existem esse povo que ainda preserva algumas culturas do passado. Por exemplo, esse povo ainda tem família, eles aceitam o envelhecimento natural, eles não veem isso como um problema, é algo natural. Eles têm algum conceito de religião, mesmo que seja um conceito muito sincrético. Eles fazem ali uma miscelânea, uma mistura de um monte de religião. Eles adoram, ao mesmo tempo que eles adoram Buda, eles também adoram Cristo. Então, assim, é uma miscelânea ali. Então, é uma sociedade que preserva diversas coisas, mas naquela miscelânea ali, naquela bagunça. Então, lá naquela reserva, eles conhecem John, que é o selvagem, eles chamam de John Selvagem, que nasceu de uma mãe que veio do mundo civilizado ali, que veio do Admirável Mundo Novo. Então uma mulher saiu do Admirável Mundo Novo, foi visitar essa reserva de selvagens e acabou ficando por ali, e ela estava grávida. Acabou sendo deixada ali, essa que é a verdade. Então essa mulher, ela dá à luz a esse jovem, que é o John, o selvagem. Então esse John, ele é muito curioso porque ele acaba sendo um personagem que se sente deslocado em qualquer realidade que ele se colocar. Porque ali naquela tribo, ele fica meio deslocado, porque a mãe dele veio do Admirável Mundo Novo. E quando ele vai, o personagem ele vai em algum momento pro Admirável Mundo Novo, para aquela sociedade, e ele também se sente deslocado lá, obviamente, porque ele não cresceu lá, ele não nasceu lá. Então, assim, é muito curioso porque esse personagem, o do John, ele acaba não se encaixando em nenhum lugar. E é curioso também porque ele cresceu lendo Shakespeare. E ele acredita em tudo isso, amor verdadeiro, sacrifício, liberdade. Ele teve contato com os escritos do Shakespeare e acabou sendo o guia dele ali para sua cosmovisão. Então o que importa é que, no final das contas, o Bernard e a Lenina acabam levando John para Londres como uma espécie ali de experimento social. E lá, obviamente, ele acaba se tornando uma sensação, aquela coisa diferente, né? Um verdadeiro fenômeno. Afinal, ele é um selvagem. Ele tem pai, tem mãe, ele nasceu de fato de pessoas, ele teve um contexto familiar, algo que nesse mundo é assim, é quase uma ofensa. Na verdade, nesse mundo é uma ofensa você falar a palavra pai, falar a palavra mãe, né? Então as pessoas ali elas ficam fascinadas com esse John, mas John, por outro lado, ele fica horrorizado com essa sociedade tão superficial. Essa sociedade onde ninguém realmente sente nada, onde a arte, a religião, a dor, tudo foi extinto, tudo foi extirpado, tudo foi corrompido. Até mesmo o nascimento foi corrompido. Então, a partir disso, nós vamos acompanhando muito mais o selvagem do que o Bernard. E aí é aquela parte do meio do livro, né? Então acaba tendo essa transição. A gente acaba não se importando tanto mais com o Bernard, porque o Bernard, ele tá usufruindo de tudo o que o selvagem passa a proporcionar para ele. Porque o Bernard foi quem levou o selvagem, o John, e ele acaba ficando famoso por isso e acaba tendo todas as oportunidades que em algum momento ele acabou perdendo ali por causa da sua deficiência. Então é curioso nesse meio do livro porque o Bernard ele começa a sair de cena, começa a ser um personagem mais irrelevante e a gente passa a se interessar muito mais pelo John. O que o John vai fazer? Como é que o John vai reagir a essa nova sociedade, a esse mundo, esse admirável mundo novo que é tão estranho para ele? Então o que acontece? O John ele se recusa a se encaixar nesse mundo. Ele tenta convencer as pessoas de que a dor, a luta, a verdadeira emoção são essenciais para a vida. Ele se sente então revoltado, porque obviamente ninguém dá bola para ele. E aí o que acontece? É que o John ele começa a pirar, essa que é a verdade, nessa sociedade, nesse admirável mundo novo. O Bernard, que inicialmente gostava de ser o centro das atenções, e ele tinha se tornado o centro das atenções, ele acaba sendo punido junto com um amigo dele, que vez ou outra acaba aparecendo, que é o Helmholtz. Helmholtz Watson. Um amigo dele que também é um alfa e que também é um alfa que questiona a sociedade. Só que esse Helmholtz, esse personagem, ele questiona a sociedade até certo ponto. Ele não vai tão longe assim. Então, indo para a parte final do livro, o John ele tem uma conversa com um outro alfa e essa conversa dele com esse outro alfa que está ali no poder e tudo mais é uma conversa muito interessante porque o alfa começa a explicar como é que essa sociedade se organiza, como ela se vê e o John começa a questionar tudo isso, né? Começa a fazer perguntas para esse alfa. E o que acontece é que no final o John ele se isola para tentar viver longe de tudo, tanto longe da reserva dos selvagens, como também longe do admirável mundo novo, porque como eu disse, o John ele é o personagem que acaba não se encaixando em nenhuma dessas realidades, mas o grande problema é que ele não consegue escapar do mundo que assombra ele, porque mesmo estando longe, as pessoas vão lá visitar, vão lá olhar, como se ele fosse um animal mesmo, uma espécie rara, uma espécie em extinção. Então assim, a luta que o John tem contra essa sociedade sem alma acaba terminando de forma muito trágica no livro. O que acontece com o John é realmente extremo, assim eu não vou contar, fica aí a curiosidade, tá bom?
Então assim, a gente já contou a história do livro, a história é mais ou menos essa, né, fazendo um resumão, e agora a gente pode começar a fazer a associação entre o livro e a nossa realidade, o livro e o nosso mundo. O que a gente pode tirar de aprendizado e quais são as semelhanças ali que existem entre essas duas realidades. Então, assim, algo que me chama muito a atenção, e é onde eu vou focar aqui mais a minha discussão, é de que no Admirável Mundo Novo, tudo é sacrificado em prol da estabilidade social. Em prol da estabilidade social, o Estado não pode deixar que as pessoas tenham contato com relacionamentos profundos, com a reflexão, com a liberdade, com a individualidade. Então vamos abordar e falar mais amplamente sobre cada um desses tópicos que a gente aborda aqui. E começando então pelos relacionamentos profundos. Para pensar que essa sociedade não permite os relacionamentos profundos, porque muitas vezes é em nome desses relacionamentos profundos que as pessoas matam, morrem, se sacrificam, traem, conquistam, desistem. Então assim, os relacionamentos profundos podem trazer e podem incitar toda essa indignação, revolta ou então paixão, motivação. Então assim, faz todo sentido esse mundo, no Admirável Mundo Novo, não permitir que os relacionamentos sejam profundos. Eles precisam eliminar isso para que a sociedade não passe por esses picos emocionais, não tenham esses rompantes. Você não pode então se esquecer que essa sociedade sacrifica tudo pela estabilidade. E como ter estabilidade quando se lida com relacionamentos tão intensos assim? Com isso, abolir a figura do pai e da mãe é o primeiro passo em direção a esse sentido. Sendo assim, então, abolir a figura do pai e da mãe é o primeiro passo na direção da estabilidade social. Porque a partir do momento que você destrói a família, sem esses laços, já começa a ficar tudo mais fácil para que você consiga controlar todo o resto. Por isso, então, é tão importante que o Estado tenha controle da geração das novas pessoas. Porque se essas pessoas são geradas dentro de núcleos familiares, o Estado, então, perderia todo esse controle. Por isso que em Admirável Mundo Novo, existe esse foco sobre a criação de novas pessoas, a geração de novas pessoas. E justamente por isso, na cena de abertura do livro, nós temos essa demonstração de como a natalidade é controlada dentro desse universo da história. Então, quando nós olhamos para o nosso mundo, ainda não faz sentido uma aniquilação total, completa da família, assim como no livro nós temos, mas vamos ser bem sinceros, galera, que a família tradicional já está sendo atacada, já tem sido atacada há um bom tempo. Talvez nós não estejamos no ponto de abolir completamente a família, mas é inegável que os primeiros passos nesse sentido já começaram a ser dados. Quando a gente olha, por exemplo, para o Estado, a busca por assumir o desejo para que o Estado então assuma cada vez mais um papel invasivo com relação à educação, à formação moral das crianças, reduzindo cada vez mais a influência dos pais, que cada vez mais estão ocupados, a mãe com trabalho, o pai com trabalho, e que no final das contas quem cria as crianças? O Estado, basicamente, desde a mais tenra idade. Em alguns países, por exemplo, os pais não podem educar seus filhos segundo seus valores, porque podem ser criminalizados. Um exemplo também muito prático que a gente pode trazer para cá é o próprio homeschooling, que ainda é alvo de resistências por parte de instituições que desejam manter o monopólio sobre essa formação intelectual das próximas gerações. Então, para o Estado, é muito danoso que os pais tenham a liberdade de aplicar o homeschooling dentro de seus lares. Por mais que assim, serão todos os pais que farão isso? Serão todos os pais que darão conta? Não, mas que você tenha a liberdade para fazer isso é completamente necessário. A gente não pode negar essa realidade. Então, voltando para o livro, e aí outra forma de evitar os relacionamentos profundos que ele nos apresenta é incutir a promiscuidade nas pessoas. No livro isso é muito claro. É muito claro que eles incentivam as crianças para que elas então sejam promíscuas desde o início, desde o começo. Pega a nossa famigerada cultura brasileira. Ah, meu irmão, a cultura brasileira, né? O que esperar de um país onde uma das maiores marcas culturais é o carnaval? Não é só uma festa típica que as pessoas se vestem de maneira diferente, a gente sabe que não é só isso. E aí, claramente, ok, né? A gente tem o funk hoje em dia com letras completamente explícitas, vulgares, para dizer o mínimo aqui, né? Mas isso não veio do nada. A semente foi plantada lá atrás com músicas que eram também decentes, que traziam um duplo sentido, que para os adultos era completamente claro, só as crianças não percebiam isso. Então, assim, por mais que hoje em dia, por mais que atualmente você tenha o funk, essas músicas que são completamente degeneradas, antigamente não era muito diferente. Ou, antigamente essa capa de degeneração, ela era filtrada a partir de uma linguagem que traria um duplo sentido ali, mas que no final das contas era muito claro para todo mundo o que elas queriam dizer. Porque basta você lembrar alguns anos atrás que estava todo mundo aí dançando na boquinha da garrafa. Então é importante dizer que hoje, na cultura brasileira, nós temos sim essa cultura que é muito vulgar, que traz sim essa promiscuidade, mas não se engane, não começou do nada, não veio do além. No passado, essa semente da promiscuidade já havia sido plantada. Ela já existia, já acontecia. Na TV aberta também, se você pegar alguns programas aí antigos,
Era completamente estranho. Então, enfim, o ponto é esse, né? Não começou agora, isso já vem de muito tempo. Mas aí, para que a gente possa finalizar essa parte dos relacionamentos profundos, também é importante citar a questão do divórcio, né? Pega aí as taxas, a quantidade de divórcios que cada vez mais aumentam ano após ano. Para pesquisar aí no Google, qualquer pequena busca que você fizer aí, você vai conseguir ver diversas notícias sobre o aumento da taxa de divórcio no Brasil. E, obviamente, é claro que isso é esperado. Porque, sejamos sinceros, gente, sejamos bem sinceros aqui. Se você não é cristão, no mundo de hoje, ainda faz algum sentido o casamento? Ainda faz algum sentido você se entregar, se esforçar para amar uma pessoa, de suportá-la tudo com seus defeitos ao longo de 20, 30, 50 anos? É isso que a cultura tem pregado hoje em dia? Ou a nossa cultura já vai muito mais nesse sentido, igual no Admirável Mundo Novo, de que você tenha relacionamentos líquidos mesmo, que se fazem e se desfazem de uma maneira muito mais fácil, mesmo que seja um casamento? É claro que assim, é bem óbvio que o nosso mundo não é exatamente igual ao que nós temos em Admirável Mundo Novo, mas para perceber como que quando nós nos deparamos com um mundo tão chocante quanto no livro, nós começamos a refletir um pouco sobre o nosso próprio mundo e os passos que nós já demos em direção a esse futuro distópico, entendeu? Então, além de abrir mão dos relacionamentos em Admirável Mundo Novo, e aí seguindo para o próximo tópico, a sociedade também estava disposta a abrir mão de sua reflexão em prol da estabilidade. Porque, justamente, é necessário retirar do indivíduo, retirar das pessoas, retirar da sociedade a capacidade, as ferramentas para se pensar e se questionar. Como ter uma sociedade estável com pessoas que mantêm essas faculdades? Não tem como, é impossível. Porque sempre vai haver um insatisfeito, sempre vai haver uma questão, sempre vai haver uma disputa. E justamente por isso, a literatura antiga é esquecida, é abandonada. E aqui é muito importante o termo que eu estou usando, porque eu não estou dizendo que essa literatura ela foi proibida, não é por aí. Ela foi esquecida, escanteada, ela foi deixada de lado. Essa diferença ela é muito importante porque, por exemplo, quando a gente olha para outros livros, para além do Admirável Mundo Novo, como por exemplo 1984, Fahrenheit 451, de fato você tem um Estado que está proibindo a leitura de determinados livros, está proibindo a disseminação de determinados pensamentos. Quando a gente olha aqui para Admirável Mundo Novo, ele simplesmente foi deixado de lado. Isso é muito importante e é bastante interessante porque é justamente isso que nós temos. A nossa literatura, ela foi queimada, tocaram fogo nos clássicos brasileiros, tocaram fogo aí nos bons livros de literatura, tocaram fogo nos bons livros que nós temos por aí? Não. Os livros estão aí, a literatura está por aí, mas existe um completo desinteresse por parte das pessoas de procurar esse tipo de leitura, de procurar algum tipo de desenvolvimento. E aí é muito claro, quando a gente volta para o Brasil, e a gente está sempre fazendo esse exercício aqui nessa parte do vídeo, de tempos em tempos nós temos aquele instituto, o Instituto ProLivro, que faz uma pesquisa sobre leitura no Brasil. E praticamente, quando a gente olha para a pesquisa, praticamente a metade da população não é leitora. E olha que assim, o conceito de leitor para essa pesquisa, ele é bem tranquilo, assim, ele é bem abrangente. Quando a gente olha essa realidade, é muito chocante, porque é muito parecido com o que nós temos. Não é que os livros foram proibidos, eles simplesmente foram esquecidos. E aí, voltando de novo, quando a gente olha para o Brasil, com relação à quantidade, a quantidade média de leituras de livros lidos no Brasil. E aí se tem, assim, de 3 a 4 livros no ano, por exemplo, né? E isso, de novo, a pesquisa sendo bastante generosa. Porque aqui, quando ele fala que, quando a pesquisa diz que são de 3 a 4 livros por ano, ele está contando livros lidos completamente e livros lidos em partes. Porque aí, se você for ver os livros lidos completamente, fica aí na faixa dos 2 livros por ano, mais ou menos isso. Então, assim, enfim, existe essa questão dos livros, né? E essa questão da reflexão, a falta de. Para além dos livros também, nessa sociedade, os filmes eles são completamente superficiais. São apenas sensoriais, uma história que gera algum tipo de comoção nas pessoas, mas nada que vá fazer com que elas questionem a realidade que elas têm. Além disso também, a dor e o sofrimento são completamente excluídos por meio do soma e por meio das diversas coisas que se tem na história, né? Ou seja, a reflexão, o pensamento, eles são completamente deixados de lado mesmo. Além disso também é importante dizer que se eu quero uma sociedade que as pessoas não têm qualquer tipo de reflexão, pensamento ou algum tipo de crescimento, eu preciso preencher a vida dessas pessoas. Elas têm que fazer alguma coisa no final das contas. Então é por isso que no livro existe um grande número de coisas para que entretenham essas pessoas. O entretenimento é uma ferramenta poderosa para manter as pessoas distraídas, ocupadas, seja com jogos, com filmes sensoriais, com festas,
O objetivo é garantir que ninguém tenha tempo para questionar o sistema ou pensar criticamente no sistema. E aí, novamente, a gente pode retornar à nossa realidade com o excesso de informações e estímulos tem um efeito semelhante na gente. Passamos horas rolando os feeds das redes sociais, assistindo séries ou navegando na internet, fazendo qualquer coisa, enquanto questões importantes estão sendo decididas sobre o nosso futuro, seja em política, meio ambiente, muitas vezes acabam passando desapercebidas essas questões, e o mais preocupante é que o entretenimento, assim como no livro, está sendo usado para nos manter ocupados e esquecer dessas grandes questões, dessas importantes questões. Então, enquanto estamos distraídos, pare para pensar. Quem está tomando as decisões sobre o mundo que vivemos? Mas beleza, sobre esse ponto era isso que eu queria falar, e eu queria ir para o próximo, que é falar um pouco a respeito da individualidade, que basicamente não existe, né? O objetivo é que não se tenha individualidade, todos têm o mesmo pensamento, mas e hoje em dia? Porque, embora nós sejamos incentivados a ser autênticos, o sistema, né, muitas vezes premia a conformidade mesmo. Essa que é a verdade. Nós acabamos seguindo tendências para ser aceitos, adaptamos nossos comportamentos às normas sociais e evitamos ser polêmicos, porque a gente sabe que não vai agradar todo mundo. E na busca, na procura por ser aceito e ser gentil por diversas vezes, a gente acaba abrindo mão de discussões que poderiam ser muito importantes e relevantes. E a grande questão é que, sem a nossa individualidade, o que resta? Seremos apenas peças de uma máquina, como no mundo do Huxley, de Admirável Mundo Novo? Bom, meu povo, então, para finalizar, a maior lição de Admirável Mundo Novo é uma sociedade que sacrifica a verdade, que sacrifica a liberdade, que sacrifica os laços familiares em nome de uma estabilidade e do prazer imediato que acaba se tornando profundamente desumanizada. Quando o Estado, então, passa a controlar a moral, a educação e até mesmo a reprodução dos indivíduos, que chega a ser absurdo pra gente, né? Essas pessoas acabam perdendo a sua identidade e a sua capacidade de pensar criticamente. Se não estivermos atentos, corremos o risco de trocar a autonomia e os valores fundamentais por uma falsa sensação de segurança e conforto. Então valeu, pessoal, era isso que eu tinha pro vídeo de hoje.